pessoal, aqui é a Disha do Feels Like India e como combinado eu estou de volta com a Juíli. Em homenagem ao Setembro Amarelo... Ai meu Deus! Em homenagem ao Setembro Amarelo, a gente vai falar sobre filmes que tratam sobre saúde mental. Então a gente escolheu 2 Bollywoods que são muito legais e que a gente assistiu recentemente. Sim. Quais são? O primeiro vai ser o Dear Zindagi e o segundo vai ser Tamasha. Os 2 foram feitos bem perto, assim, eles lançaram um em 2015 e um em 2016. Então é bem próximo, assim, e a gente vai falar um pouco de cada um agora. O primeiro filme que a gente vai falar é o Tamasha, que ele foi lançado em 2015. Não, você não vai falar o Tamasha, você vai falar o Dear Zindagi. Eu sei, mas tem que começar pelo Tamasha, porque ele é o mais antigo. Você vai começar, você vai falar o meu. O primeiro filme que a gente vai falar vai ser o Tamasha. Ele foi lançado em 2015 e gira em torno de 2 personagens que inicialmente a gente não sabe qual é o nome deles. A gente só sabe que eles se conheceram lá na França, na Córcega. E aí o começo assim, super bonitinho, eles ficam lá Eles meio estão de férias, É, né? tipo, parece um romance e tal. Os 2 estão viajando sozinhos por Córcega e eles se conhecem de um jeito bem espontâneo, que assim, ninguém espera. E aí a história é quase como uma história de amor mesmo, assim. Só que eles. Aí tem a parte importante. Aí vem, pela parte dele, ele fala assim, eu não quero... Ele ama histórias, tipo, já deixa desde o começo já parece que ele é uma pessoa que ama histórias desde pequenininho. Só que, quando ele conhece ela, ele já vê ali que rolou um negócio, ele fala assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos mudar o rumo de todas as histórias. Todas as histórias de amor, o homem e a mulher se conhecem, aí eles ficam lá naquele romancinho, então ele falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, não vamos falar nossos nomes, vamos viver tudo que a gente tem que viver aqui, e eles já fizeram um trato, a gente não vai se beijar, não vai fazer nada, a gente vai mudar o rumo das histórias. Aí beleza. Aí tá, eles vão Aí lá. nisso eles não se apresentam, eles fingem os nomes e usam nomes de personagens famosos de Bollywood, pelo menos o Dom, né? O Dom, que foi feito pelo Shah Rukh Khan, é um filme aí que ele é perseguido pela Interpol, tipo, então ele fala assim, eu sou o Dom, aí ele se apresenta pra ela. Aí ela fala, eu sou tal, então eles ficam nesse personagem, tipo, enquanto eles estão lá na França, eles ficam em personagem toda hora. Aí beleza, só que ela fica super apaixonada por ele. Aí ela fica 4 anos, ela parece, vai entender assim, que ela fica o filme inteiro meio que triste, assim, né? O filme inteiro não, né? Esses 4 anos. Aí tá, aí ela decide ir meio que ir atrás dele. Então um detalhezinho, ela lembra que ela viu um livro dele e viu um lugar que ele alugou o livro. Aí ela foi a trabalho pra Delhi, se eu não me engano. Uhum. E aí ela ia todo dia naquela livraria que ele tinha alugado o livro. Gente, ó, só pra lembrar, quem não quer ver spoilers, não vê esse vídeo agora, mas depois volta. Ou quem não se importa, pelo menos vai ficar instigado. Sim, vê o filme e depois volta aqui e a gente vai ouvir, vocês vão ouvir nossas opiniões. E então, aí ela vai lá e um dia ela finalmente escuta a voz dele. E aí que rola esse encontro dos 2, já 4 anos depois. E na hora que eles começam a sair, rolam uns dates e tal, é bem legal, assim, rola toda essa emoção do reencontro, ela tá super empolgada. Mas a emoção tá mais por parte dela, ele tá meio que tipo, no automático, ele tá meio apático, né? Estranho até. E dá muita diferença, porque quando a gente vê a primeira parte ali na viagem, ele era super bobo, brincalhão. Efusivo. Não, e isso é uma coisa que a gente percebe na própria personagem feminina, ela começa a estranhar ele. E aí parece que as coisas vão seguindo um roteiro, assim, o filme ele vai andando muito rápido e a gente chega no ponto que ele começa a querer propor um casamento. E aí ela se assusta e fala, calma, mas a pessoa por qual eu me apaixonei não é a pessoa que eu estou saindo agora. É a pessoa que eu conheci lá em Córcega. Cadê aquela pessoa? Ainda é você? E aí rola um grande momento de embate no filme, que é quando ela indaga ele, fala assim, mas cadê essa versão, sabe? Eu fiquei esperando essa versão aparecer, ela não aparecia mais, ela virou um ser quadrado, chato, meio assim, não são essas palavras, mas ela quer dizer coisas assim. Não, e ele ainda fala assim, olha, lá, aquilo era um personagem, aquilo não era eu sou o que eu tô sendo agora. Um homem comum. Ele fala assim, isso sou eu sou gerente de produtos de publicidade, olha, isso aqui é a minha vida. E aí, só que nisso, quando ela fala isso, aí coloca a sementinha na cabeça dele. Então aí começa a aparecer no filme, até agora tava mostrando o lado dela, tipo a visão dela da história. De repente, quando acontece essa fala, começa a falar a visão dele a partir daí. Sim, muito legal isso. Então começa a mostrar como ele começa a ficar perturbado, tipo, ele tem uma mania de se olhar no espelho e falar com ele mesmo, desde pequenininho.
Então, começa a mostrar no filme que cada vez que ele vai se olhando no espelho, ele vai meio que, tipo, tentando se convencer que aqui ele tem que fazer o que tem que ser feito, que é, tipo, seguir as regras e tudo mais. Enfim, o filme ele é um pouco longo e ele mostra várias cenas do Ved tendo suas questões, assim, desde lugares que deixavam ele se sentindo menor, tipo o trabalho, que ele ficava contido demais, ele tem cenas brigando com o chefe, tem uma hora que ele vai confrontar... Brigando meio que, tipo, saindo do que ele tá acostumado. É. Meio que zoando o chefe, que ele tem medo até, ele tem medo. Muito então respeito, ele tá zoando ele, então saiu totalmente do controle, vai. Mas resumindo tudo, a gente vê o Ved sendo uma pessoa que a gente nunca tinha visto antes. E aí na hora que ele vai discutir com a Tara sobre o relacionamento, você consegue perceber que a conversa tá nele. Que assim, ele tá querendo discutir coisas que estão mal resolvidas com ele. E aí ele fica jogando nela e ela mesmo compreende, porque ela fica toda hora tentando apaziguar. Ela sabe que não é com ela, ele tá tipo descontando nela. Ela tá super preocupada, tipo, vamos conversar, vem pra cá. Entra aqui. E aí tem várias cenas interessantes, até que rola um momento que ele vai visitar os pais, porque ele fica muito tempo desempregado. E aí chega lá, ele vai conversar com a mãe, depois com o pai, sobre a questão do desemprego, e ele vê o que era a base do trauma dele, o que era a questão que fazia ele ser essa pessoa que era sempre no automático, que era um robô, que é uma pessoa sem luz, sem vida, e é a pessoa que a Tara não queria. Tipo, ele chegou lá, mal chegou, já teve cobrança. Ele não chegou lá e tipo, você precisa de ajuda ou algo assim, não. Já chegou de cara com o que ele vivia, tipo, antes de sair de casa, né? Então isso foi muito importante pra quem tá assistindo entender. Tanto que tem uma hora que ele sai de lá, da casa dos pais, e ele pensa, nossa, eu tenho que... uma coisa importante também, quando ele era pequenininho, ele ia direto num senhorzinho lá que contava histórias. Então ele falou assim, nossa, eu vou lá naquele senhor ver o que eu faço com a minha história. Então, só que aí esse senhorzinho já tava muito velho. E com com a idade e tudo mais, ele foi perdendo um pouco da lucidez. E aí ele vai discutir com ele, eles entram quase como se fosse uma briga sem propósito ali. Tipo, uma coisa que você não... Você fala, gente, não tá levando a nada essa conversa. Que conversa é essa? Só sei que ele meio que chacoalha, assim, não de verdade, mas chacoalha o Ved e fala assim, o dono dessa história é você. Quem decide o final dessa história é você. E aí ele sai de lá mudado, assim, ele sai quase como se ele tivesse encontrado a criança interior dele de novo, feliz, brincando, pulando. E ele entende que, na verdade, o ritmo da história, o final da história, o encaminhamento que ele quer pra ele, é ser uma pessoa contadora de história. E aí, enfim, tem todo um desfecho, até um pouco melodramático demais, né? A gente achou um pouquinho forçado o final. Mas ele vira uma pessoa que começa a escrever pra teatro, pra filme, pra outras coisas, assim. Ele começa a colocar a história dele no mundo. E aí ele consegue sucesso, consegue felicidade, completude. É bem interessante, assim, desde uma reconciliação com o pai até profissionalmente. Eu pessoalmente acho que não ia ter esse final feliz. O pai ia meio que ainda bater um pouco o pé ali nessa talvez não fosse tão simples como foi no filme, né? Sim, mas ficou muito legal, assim, sabe? Como finalizou, que ele entendeu qual era o problema dele, que ele teve que voltar na infância dele pra ele entender quem era ele. Ele teve que voltar, tipo, quem eu era como criança. Depois de voltar como criança, ele voltou, né, tipo, mentalmente como adulto. Entendeu? É isso que eu quero. Eu não vou parar de seguir o que os outros estão falando pra mim e fazer o que eu quero e ter coragem de enfrentar meus pais, porque deu pra perceber que ele sentia tanta pressão na casa dele que ele não tinha coragem de falar, pai, eu quero isso, sabe? E agora ele teve coragem e falou, olha, no final, vou dar a gente já deu vários spoilers aqui. Aí no final ele meio que conversa com o pai e fala, conta uma história pra fazer ele entender o porquê que ele não vai ser mais essa pessoa que ele é até hoje. Então, foi muito legal. E o que esse filme me fez entender em relação à saúde mental? Que é muito importante você se autoconhecer, entender o que você quer, entender, colocar limites na sua vida, é a sua vida. Você não pode deixar os outros falarem o que você tem que fazer, porque no final das contas, você faz o que os outros falam, mas toda a responsabilidade, as consequências é você que tá levando. Então as pessoas falam, olha, faz isso, faz aquilo, mas quem tá levando as consequências? Você. Isso é muito legal como mostra a trajetória dele, saindo do que ele acreditava que ele era e meio que assim, gente, o que tá acontecendo? E ele não entendendo o que tá acontecendo. Então isso é bem nítido no filme. Então, isso que eu aprendi nesse filme. Olha, observando também essas coisas de geração, achando interessante a gente pontuar coisas que o filme apresenta. Tipo,
o pai, que é esse grande detentor da moral, do que dá medo nele, de tudo mais, etc., ele fala assim, mas quando meu pai, o avô no caso, fez isso, houve tantos sacrifícios, isso, e aí ele joga pro filho as mesmas opressões que ele passou. Sem entender que as gerações mudaram, sem entender que há uma ascensão de classe, o filho em si nem mora mais na Índia, ele tá lá nos Estados Unidos, tem todas outras questões envolvidas. Então também cabe à pessoa que está sofrendo todas essas questões achar uma paz interna de se entender quais são as minhas diferenças. Se seguir as regras não tá me fazendo, sabe, ser uma pessoa feliz, poderia fazer, mas como não tá, o que eu posso fazer? E como também trazer esse diálogo para quem oprime, porque senão a pessoa não vai fazer sozinha. Então é legal aquela cena da conversa, que ele conta a história pro pai, porque ele tentou de alguma forma traduzir o que ele sentia, que ele não conseguia em palavras, através de uma história. E aí o pai entendeu, nossa, eu não quero que o herói da história, que o herói da história seja uma pessoa infeliz e morra triste. Que foi o final do herói, que significa que era ele. E aí, tipo, é isso, assim. É sobre isso esse filme, é sobre você entender quais são as demandas do mundo, mas mesmo assim saber quem você quer ser dentro delas. Porque você pode ser engolido, porque se você for seguir tudo que a sociedade te pede pra ser, você nunca vai ser você mesmo. Você vai seguir o que ele tava sendo, seguindo o que a sociedade quer. Um cara que era educado, uma pessoa que era um trabalho que era aceitável na sociedade. Então ele tava fazendo tudo que a sociedade queria, mas o que ele queria não tava fazendo nada. Então é isso que deu pra entender bem assim no final, sabe? Sim, eu achei esse filme bem interessante. Vamos para o próximo. O segundo filme que a gente resolveu conversar sobre é um que é 100% sobre saúde mental. Chama Dear Zindagi, foi feito em 2016, quer dizer, lançado em 2016. E ele conta a história da Kyra, que é uma menina bem jovem, assim, no começo dos seus 20 e poucos anos. Ela trabalha com audiovisual, ela é bem da área de fotografia, mexe com as câmeras, com as luzes, enfim, ela é uma videomaker, assim, até. E a história dela conta sobre o potencial dessa jovem menina que mora numa cidade grande da Índia, não lembro agora se é Mumbai ou Delhi, mas é uma cidade grande, né? Uhum. E mesmo muito jovem, ela se destaca e aparece assim várias pessoas falando, nossa, realmente ela tem uma visão diferente, ela conseguiu trazer coisas que a gente não esperava. E aí nesse momento da carreira, ainda início e tal, ela tem um namoradinho assim ainda, tipo, é um affair dela que chama Raghu. E esse cara é convidado pra ir pros Estados Unidos dirigir um filme que é que ela vá junto. E ela fica super animada, porque ela fica, gente, é a primeira vez que minha carreira vai ter uma chance. Fora do país. E assim, uma carreira, Ela tipo, queria. uma experiência incrível, porque até então ela tava sempre sendo a pessoa que substituía alguém legal. E ela nunca levava os créditos nos filmes, então ela ficava sentindo sempre aquele tapa-buraco, mas que assim, nunca ia levar ela a nada. E ela já tava tipo, poxa, eu tenho tanto potencial, o que tá errado? E aí faz a gente refletir sobre talvez, será que é porque ela é mulher? E aí nisso, ela tá super empolgada em ir pros Estados Unidos, ir com esse cara, etc. Aí ele chega pra ela numa festa e fala, então, eu vou ter que fazer a reunião sozinho lá nos Estados Unidos, tô indo agora já, assim, super sem avisar ela nem nada, super irresponsável. E a pessoa que tá fazendo as coisas lá é a minha ex. Aí ela se sente, tipo, super mal, assim, porque ela se sente mais no lugar de objeto, não realmente... tem porquês, assim, você tem que assistir o filme pra entender o que a gente tá falando tanto nesse sentido. Mas ela se sente, tipo, desagradada, assim, tipo, não, alguma coisa tá errada. Aí ela corta com ele, fala que não vai mais e começa a querer mudar a vida dela, assim. Eu acho que é o start pra ela querer mudar. Pode falar. Mas tem também uma coisa que eu me incomodei um pouco, na verdade é a opinião própria, assim, na questão da personagem em si. Que ela também tem dificuldade. Aí que também é até bom, na verdade, comentar, porque vai entrar na parte do psicólogo. Ela tem muita dificuldade de demonstrar que ela gosta de alguém. Então, na hora que ele fala assim, quando ele fala pra ela, olha, a minha ex que tá lá e tudo mais, veja ela falar assim, e ele pergunta pra ela, ele fala assim, tudo bem pra você? Tipo, isso é ok pra você? E em vez de ela falar de alguma forma assim, olha, eu tô um pouco desconfortável, não, ela simplesmente se passa de tipo, tá ótimo. E aí depois ela pega, depois que ela dá tchau ali pra ele, ela vai pro meio da pista e fica, tipo, dando em cima de um cara, acabou de falar com ele. Então, assim, ela tem essa dificuldade de demonstrar que não tá gostando daquilo. Então, parece até uma coisa meio imatura, né? Não sei. Mas dá pra ver que ela é uma mulher muito segura de si,
muito dona da própria história, etc. E com isso também ela tem dificuldade de demonstrar sentimentos. Talvez tenha a ver, vamos entender agora. E aí nisso ela fica nesse processo angustiada, querendo outros trabalhos. E aí tem um momento que ela recebe uma carta das pessoas que comandam o prédio ali, zelador, etc. Falando que os moradores e eles e todos, assim, fizeram uma nova regra para quem mora lá. Que é somente mulheres casadas podem viver no prédio. Mulheres solteiras não poderia. O que é revoltante, pensando que é uma cidade grande, que é uma... Enfim, a gente tá no século 21, sabe? 2020, enfim, 2016 na época. E essa é uma discussão que, nossa, nem passa pela nossa cabeça. A menina nem nunca estava preocupada com essa questão. E aí se torna um fator interessante pra gente entender também onde ela se coloca, que é uma angústia de gênero, com certeza. E aí nisso ela vai visitar os pais no interior. Fala assim, vou passar um tempo lá. Eles moram em Goa. Ah, é verdade. E aí ela vai pra lá e nisso a família fica, mas essa é uma profissão meio alternativa, quando você vai realmente fazer uma profissão de verdade? E ela fica sempre, nossa gente, pelo amor de Deus, o mundo é outro, já evoluiu, tal, em outras questões, a gente não vive só mais de 4 profissões, sem contar, né, que cinema maior, tipo, a Índia tem o maior cinema do mundo, então assim, se tem que pelo menos ser reconhecido que é uma profissão grande. E aí nisso o pai dela consegue um trabalhinho pra ela, que é fotografar, filmar o restaurante do amigo dele. E ela vai com alguns amigos filmar. Aí chega lá, eles falam, não, você não pode ainda porque vai acontecer uma palestra, depois disso você pode entrar. E ela fica sentada esperando, e nisso ela começa a ouvir. E ela ouve que na verdade é um congresso sobre saúde mental. E ela fica muito interessada, ela fala, nossa, eu nunca parei pra pensar nisso. E aí ela entra lá, encontra o personagem que é feito pelo Shah Rukh Khan, psicólogo, que ela depois vai buscar pra conversar sobre a vida dela. Não, e vale lembrar que quando ela terminou, né, quando teve o término dela com o Raghu, a amiga dela mesma falava assim, você não quer procurar uma psicóloga? Você não quer procurar um psicólogo? Perguntou 1000 vezes pra ela e ela insistindo que não queria, insistindo que não queria. E aí nessa hora que ela tava trabalhando, ela meio que entrou, meio que não querendo entrar. Aí entrou lá, meio que gostou de algumas coisas que ele falou, então aí ela se sentiu, falou assim, não, vou testar, deixa eu ver como que vai ser isso daí, sabe? Foi mais ou menos assim, ela já tava bem resistente, ela não queria ir. E isso é uma coisa também interessante de falar, porque a cultura do Sudeste Asiático, da Índia, não aceita tão bem a ideia da psicologia, assim, do cuidado da saúde mental, como é feito pelos países do Ocidente, né? Como a gente fala. Que surgiu toda essa ideia freudiana e etc. Muita gente acha que é besteira, sabe? A gente ouviu muito nossos pais e familiares, a geração mais velha, falar que era perda de dinheiro, que é falta de... Vivi até hoje assim, não precisei nunca. Não, e é falta de garra, falta de outra coisa, sendo que a nossa geração vem com essa carga muito forte, né? Eu acho que é uma coisa bem comum, assim, entre as pessoas que a gente conhece. Foi legal que eu lembrei agora que o próprio Shah Rukh Khan, no filme, ele fala, né? Ele fala assim, que quando a gente machuca o joelho a gente não vai no médico, quando a gente tá com problema no coração a gente não vai no médico, quando a gente tá com problema na cabeça, por que a gente não vai no médico? Aí acho que foi isso que na verdade chamou a atenção dela. Porque ela tinha coisas a discutir, ela não sabia de onde vinha aquela falta de... Ela não sabia de onde vinha aquela dificuldade de se expressar. Ela não sabia o que era esse medo, o que era esse trauma que aconteceu. E conversando com ele, trazendo vivências da infância, dos relacionamentos dela. E ele sempre colocando ela em xeque toda hora, era muito engraçado. Muito legal essa relação que eles tiveram no filme, é bem engraçado. Sim, não, é muito legal, porque mostra um lado muito positivo do tratamento, né, da saúde mental. Muito de você se abrir, confiar na pessoa, da ideia de que essa pessoa é responsável por você sim, ele sabe impor limites, ele vai saber lidar com as suas dificuldades, com as suas carências no geral, assim, e detectar qual é o problema base. E aí a gente chega no ponto que ela percebe que a dificuldade dela é relacionada aos pais. E que a falta... E assim, a gente já falou todo o filme, mas eu acho muito interessante vocês verem essa parte, porque se a gente contar... vai estragar. É o ápice do filme. Não, vale linkar com o primeiro filme que a gente fez, porque se vocês forem perceber, muitos dos traumas que a gente nem sabe por que a gente age tem a ver com a infância. Tanto o primeiro filme quanto esse, coisas que a gente... O problema dela era relacionamentos amorosos, né? Relacionamento amoroso. E o do Ved com a Tara também. Ele queria muito se apaixonar, ele queria estar com ela o tempo todo, mas ele não entendia o porquê que ela... Qual era a discussão? E aí, quando eles entram na história do que realmente deixou ela tão desapegada e tão fechada pra tudo,
rola esse contato, assim. Quando você entende o que causou o trauma, você consegue achar uma paz nisso, ele ajudou ela a entrar em contato com os pais, a respeitar esse processo, a entender as dificuldades, se reconciliar com a história. Porque muitas vezes a gente é traumatizado por coisas que a gente não percebe como realmente aconteceu. Às vezes a gente só recebe o impacto da coisa. E quando a gente traz de uma forma muito mais humana, qual foi a situação, qual foi o contexto, muitas vezes a gente consegue achar uma paz e conseguir seguir em frente. Normalmente, o impacto que a gente recebe é na infância. Então a gente não consegue analisar a situação, a gente só recebe o impacto, porque a gente é criança. E aí vai levando a vida. Quando a gente é adulto, que a gente consegue entender o que aconteceu, a gente consegue se resolver. Então é muito importante, se vocês precisam, tem alguma coisa que vocês estão sentindo, que não tá indo muito bem, dá uma procurada num psicólogo, uma psicóloga, que vale a pena. Não, com certeza. Muitas vezes a coisa que você nem imagina o que é. Pode ser um medo, pode ser uma problemática, pode ser uma questão simples que você acha que é questão de tempo. Não, às vezes é questão de você olhar pra si e ter um acompanhamento psicológico, porque não adianta você achar que sua melhor amiga, que a sua esposa, seu marido vai dar conta. É muito importante perceber que a psicologia é um plano estratégico de cura e que ela tem métodos, que ela tem formulações, que ela tem linhas, e que uma coisa muito interessante desses dois casos, os dois filmes que a gente trouxe, é a ideia de que a cura vem quando você entende o trauma. E muitas vezes, normalmente, né, é quando você tem um acompanhamento, um profissional, uma profissional que esteja junto, até te guiando, porque muitas vezes entrar em contato com o trauma abre uma ferida muito maior. Então, quando você está com alguém que tem a capacitação, é até muito mais leve, porque você divide, você vivencia de outras formas. E quando você tá adulto, principalmente, né, é bem diferente. A gente, agora um overshare, a gente faz processos terapêuticos desde jovem, a gente tem uma relação muito boa com essa questão de cabeça, etc, sobre autoconhecimento, sobre como lidar com pessoas, porque graças a isso, assim, a gente vive numa geração que a saúde mental é importante, a gente tem uma mistura de Brasil e Índia, de viver em São Paulo, sendo que a gente nasceu em Manaus, tem muitas coisas na nossa cabeça que eu acho que se a gente, pelo menos eu, falando de mim, se eu não tivesse ajuda profissional desde muito cedo, eu acho que eu seria uma pessoa com muitos traumas, que eu seria que nem a Kyra. Não, e a gente é a prova viva, assim, claro, tem muitas pessoas que podem também falar sobre, mas eu posso falar com propriedade que a psicóloga me ajudou demais em coisas que eu tinha quando era criança. Coisas que uma coisa não tem nada a ver com a outra e o psicólogo conseguiu me levar até a solução. Quer dizer, eles não levam até a solução, eles te ajudam e você tem que se trabalhar sozinho. Tem isso, que as pessoas acham, vai no psicólogo, ela vai te dar a solução. Não é assim, você tem que se trabalhar também, tem que vir uma parte sua também, né? Você tem que querer ajuda. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. A gente vai voltar mais vezes, deixa nos comentários que filme vocês querem que a gente fale, que nem a gente falou aqui. Fale o que a gente achou. Se vocês querem que seja também um filme de comédia, pode ser, não precisa ter assim. Ou matemática, né? Ou matemática, pode também. Coloca aí que a gente vai tentar voltar mais vezes pra fazer que nem a gente fez hoje. Reviews de filmes e falar de cultura, vai ser ótimo. É isso. Um beijo, muito obrigada. Um beijo, até a próxima.